vamos gravar esse momento para enviar a todas as casas, a fim de fazer caminho todos na comunidade Sementes do Verbo, em vista dessa nova festa de Pentecostes. Nós chamamos novo Espírito Santo, porque ele é o mesmo, mas nós queremos, desejamos viver mais com ele e com um batismo no Espírito Santo renovado. Significa que nossa vida espiritual seja mais renovada. Então, é por isso que vamos fazer essa formação essa tarde, em 3 tempos, em 3 dimensões, em 3D, ok? Em primeiro lugar, fazer uma introdução desse tempo litúrgico que vamos viver a partir de quinta-feira. Quinta-feira, normalmente em Roma e em muitos países do mundo, quinta-feira próxima, nessa semana, é a festa da Ascensão. Jesus voltou no céu, voltou a direito de seu Pai, e se chama a festa da Ascensão. São 3 grandes festas importantes: Páscoa, Ascensão, Pentecostes. E então, por algumas razões pastorais, a CNBB decidiu que seja celebrado domingo, mas liturgicamente devemos colocar bem isso na cabeça, que começa a Ascensão é celebrada quinta-feira. E quinta-feira começa o que chamamos de Seminário do Espírito Santo. Seminário para pedir uma nova Pentecoste, porque mesmo nos Atos dos Apóstolos não acontecia uma Pentecoste. A primeira Pentecoste acontecia, sim, Atos 2. Mas depois são várias renovações pentecostais que acontecem na igreja primitiva. E também no curso da história da igreja acontecem várias Pentecostes. Nascimento das congregações apostólicas com São Francisco e São Domingos, com certeza foi uma nova Pentecoste, mas também o monaquismo no Egito, nos primeiros séculos da igreja também, a fundação do monaquismo também foi uma iniciativa de Pentecostes. São vários momentos e também o nascimento das novas comunidades participa também dessa história da igreja. Então, uma introdução. Segundo ponto que vamos ver serão eu trabalhei alguns pontos da formação do Padre Canta la Messa, que enviou 3 formações para a fundação do novo organismo que vai nascer nessa festa de Pentecostes, que se chama Caris. C-H-A-R-I-S. Caris. E o Papa Francisco queria reunir no mesmo organismo todas as coisas que são da renovação carismática, escola de evangelização, formação, várias formações, comunidades novas. E o Papa queria reunir isso no mesmo pacote. Então, ele pediu essa mudança. Então, tudo que fazia parte da renovação, ICRES, você conhece talvez, você não conhece, a Organização Internacional da Renovação, a Catholic Fraternity, bom, você ouviu falar, os comunitários, tudo isso será agora, não vai mais existir, será chamado Caris. E nós vamos participar desse congresso em Roma daqui uma semana. E o Papa será o último que vai participar o sábado 8 de junho, a meio-dia. Vai ter a vigília de Pentecostes com ele e vai ter a missa de Pentecostes também com ele. Ele vai presidir esse lançamento da Caris, que agora vamos fazer parte desse novo organismo. Então, eu fui nomeado o Padre Canta la Messa como assistente eclesiástico para acompanhar, apesar de sua idade, ele tem, eu acho, 82 anos, e ele vem de enviar 3 ensinos a Caris,
a trabalhar e o último ensino prepara justamente essa novena. E por isso que eu queria vos fazer participar dessa formação. Em Roma estaremos lá com Maria José, mas também com a irmã Maria Sara e a irmã Maria Faustina, que são atualmente no Portugal e que depois irão na Bélgica, e nos encontraremos em Roma para viver esse momento. E em terceiro ponto, vamos apresentar como vamos rezar essa novena, ok? Com também a lista dos ensinos que serão dados durante essa novena. Então, primeiro assunto, para nos preparar a essa festa da Ascensão e de Pentecostes. 40 dias entre Páscoa e a Ascensão. 40 dias. 40 dias durante os quais Jesus ressuscitado apareceu a seus amigos, apóstolos, discípulos, durante 40 dias. A partir da Ascensão, ele volta em direção do Pai e acaba o tempo da ressurreição, claro, né? Mas essa ascensão não vai provocar tristeza, não vai provocar um sentimento de luto. Não, os discípulos, todos que encontraram, são muito felizes porque Jesus aparecia vitorioso da morte, vitorioso dos limites humanos, e ele prometeu: eu enviarei o Consolador, o Paráclito. Eu enviarei, quando eu serei na direita do Pai, eu enviarei o Espírito prometido. E justamente é a preparação da festa de Pentecostes que celebra essa vinda do Espírito Santo. Esse ano, a Ascensão, então, é quinta-feira, 30 de maio. Então, 40 dias depois da Páscoa, 40, você sabe que esse número bíblico é bem significativo de muitas coisas. 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo de Israel no deserto também, mas são imagens um pouco negativas. Mas, nesse momento, entre Páscoa e Ascensão, é um símbolo muito positivo. Não é um símbolo triste, nem exigente, nem triste do deserto, como alguma vez provoca. E 40 dias, então, para nos preparar a uma outra forma da presença de Jesus. Claro que depois ele deixou sua Eucaristia no meio de nós, mas também ele envia o Espírito Santo como uma força. E vamos ver qual é esse significado dessa força do alto que Jesus nos envia. Onde acontece essa ascensão? Ela acontece no mesmo lugar que quando Jesus se preparou à sua paixão. Ele chegou de Betânia, no Monte das Oliveiras, entrou no Dia dos Ramos em Jerusalém. Então, nesse lugar, depois do Monte das Oliveiras, depois do Monte das Oliveiras, você chega a Betfagé e Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro. Então, nesse mesmo lugar, Jesus vai voltar, subir ao céu. É interessante de ver isso. E você tem essa referência, Lucas 24, 50. Lucas 24, 50. Jesus chamou eles até Betânia e, levando as mãos, ele abençoou os discípulos. E quando ele abençoava, se separou deles e foi levado no céu. Por eles, prostrado diante dele, eles voltaram a Jerusalém com grande alegria. Não é uma separação triste. Eles voltaram a Jerusalém com grande alegria. Eles ficaram constantemente no templo a louvar a Deus. Um sinal de uma conversão, um sinal de uma nova etapa, nos propulsa na capela a louvar a Deus, agradecer a Deus. Isso é um bom sinal. Se você tem essa contagião
se acontece essa contagião, é um bom sinal. Ele estava constantemente no templo de Deus a louvar a Deus. Então, o contrário é preocupante. Quando a capela é vazia, quando não tem muitas pessoas a rezar, nem de dia, nem de noite, lá é uma preocupação pela nossa comunidade. Você concorda com isso, hein? Então, Cristo volta com seu Pai a partir desse lugar. Nesse lugar, ele volta pelo céu. Ele vai dizer depois, buscai as coisas do alto. Né? Colossenses 3:2, aonde se encontra Cristo sentado à direita do Pai. Né? Colossenses 3:2. Pensai as coisas do alto e não as coisas da terra. E a última palavra que Jesus vai deixar antes dessa ascensão se encontra nos Atos 1:8. Você não deve saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas vocês receberão uma força. O Espírito Santo irá sobre vós e vocês serão meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia, a Samaria e até as extremidades da terra. Então, a última palavra é promessa, e depois de dizer isso, ele se elevou nos ar, durante que ele olhava e uma nuvem escondia a seus olhos. Bonito. A última palavra, vocês receberão uma força que vem do alto, o Espírito Santo, e vai transformar você em testemunha. Então, a mesma coisa. Segundo critério, quando somos, acabamos de dizer, quando temos um desejo forte de ir na capela para louvar a Deus, é bom sinal. Segundo sinal, a força do Espírito Santo provoca um desejo de testemunhar, de anunciar. E o que vão fazer os discípulos imediatamente depois desse evento da ascensão? O que eles vão fazer? Eles vão entrar no cenáculo durante 9 dias. E por isso que é importante que nós começamos quinta-feira, o primeiro dia do cenáculo, para rezar, suplicar, envia, Senhor, teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu me lembro do Papa João Paulo II na vigília de Pentecostes de 98, o ano que foi consagrado ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E toda a praça lá ressoava dessa voz de baixo, forte. Vinde, Espírito. E o Papa João Paulo II, ele recebia o Espírito Santo com muita força na sua vida. E podíamos pensar, não precisa de chamar mais. Espera, acabou, não precisa mais. Já o Espírito Santo é bastante presente, sobretudo na vida dele. Mas ele continuava, ele fez isso muitas vezes lá na vigília, muitas vezes. Vem, Espírito Santo. E nós não devemos pensar que não precisamos de fazer isso, porque somos batizados, porque recebemos muitas graças, mas mesmo as pessoas que são ordenadas, que receberam o sacramento do matrimônio, das ordens, não sei o quê, todos nós precisamos de uma vinda nova do Espírito Santo. E então, o livro dos Atos, Atos 1, eu acho que é a partir do versículo 14, eu acho que é isso, eu não coloquei o número, eles subiram na sala onde se colocava ordinariamente, tinha lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Jude, filho de Tiago. São 11, não são 12, infelizmente, porque depois será a nomeação de Matias, como você sabe, para substituir Judas. E então eles subiram nesse lugar onde foi celebrada a Santa Ceia, a Eucaristia, foi celebrada nesse lugar do cenáculo que se visita hoje no lugar judeu, pertence aos judeus lá em Jerusalém. É um lugar interessante. E nessa sala, em cima, são reunidos 120 pessoas com a Virgem Maria. Essa festa da Ascensão, por que essa festa pode ser importante por nós? Essa festa da Ascensão, podemos pensar, basta Páscoa. Páscoa, Cristo ressuscitou, vitorioso da morte, vitorioso do pecado, vitorioso da vida limitada, temos a vida eterna, que foi inaugurada. Então, o que precisava da Ascensão? Mas a Ascensão, para nós, abre uma porta de esperança. É muito importante de ter consciência disso. Porque Hebreus 9, 24 nos diz, a carta aos Hebreus diz, ele entrou no céu a fim de interceder por nós, de se colocar na presença do Pai por nós. Então, Jesus agora não é só presente no meio de nós, do modo espiritual, ressuscitado, nem também somente do modo eucarístico, mas Jesus é ao lado do Pai que intercede por nós. Devemos ter consciência disso, com seu corpo. Com seu corpo. Não é só na presença do Pai, numa trindade um pouco gasosa lá, um pouco como uma nuvem, tão bonito, tão espiritual que não tem consistência. Não, Jesus é presente com seu corpo, na presença do Pai. É impressionante. Intercedendo por nós. Ele é a cabeça da igreja do céu, que protege e arrasta a igreja da terra. Então, isso devemos ter consciência em nossa fé, porque não é uma pequena coisa. Ele subiu ao céu, sentado à direita do Pai, como diz o credo. Não devemos passar muito rapidamente. É bom de meditar sobre esse evento da Ascensão. São Leão Magno, que foi o bispo, que foi papa no século V, diz: os bem-aventurados apóstolos e todos os discípulos que a morte e a cruz colocou no medo, provocou com medo, e que duvidar da ressurreição fora renovada pela evidência da verdade. E quando o Senhor partiu nas alturas dos céus, ele não foi triste, nem afetado, mas cheio de uma grande alegria. Então, é um tempo de alegria que devemos juntos celebrar com toda a igreja para viver uma nova etapa e que inaugura agora essa entrada na oração num retiro de 9 dias. Então, essa novena no cenáculo é a mãe das novenas. Por que fizemos novenas, 9 dias? Porque foi 9 dias entre a Ascensão e Pentecostes. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 9 dias. Porque sábado, à noite, é a vigília, que começa o dia seguinte da festa de Pentecostes. Então é por isso que devemos bem começar quinta, não esperar mais, ok? E por que uma porta de esperança? Porque a palavra de Atos 1:11 diz, o anjo que falou aos discípulos declara: Jesus que foi
tirado do meio de vós, voltará do mesmo modo que você viu ele subir ao céu. Ele voltará do mesmo modo. Então, agora esperamos a volta de Jesus que vem do céu. Que vem do céu, como ele foi subido no céu na ascensão. Ele voltará do céu. E não será, a próxima volta dele não será uma pequena visitação escondida, como no momento de Natal, só à noite que Jesus nasceu, foi revelado aos pastores, revelado também aos magos. Poucas pessoas, finalmente, receberam essa revelação, esse evento. Mas, quando Jesus voltará do Oriente ao Ocidente, a terra inteira vai saber, será revelado que ele voltará na sua glória. Dessa maneira que todo mundo vai poder ver sua nova vinda. E por isso que podemos pensar que na parousia do Senhor é para nós uma grande esperança. Agora, número 2, vamos ver esse comentário do Padre Cantalamessa do 25 de maio, então há pouco tempo. Você encontra essa referência no primeiro livro dos Actos, como já acabamos de dizer, Actos 1:14, que diz: todos com o mesmo coração, assíduo na oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos. Tem essa citação de Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos. Mas o Padre Cantalamessa sublinha essa coisa de uma maneira muito importante. A mãe, Maria, mãe de Jesus. Ele não falou só Maria, ou a Virgem Maria. Ele falou Maria, mãe de Jesus. E o Padre Cantalamessa vai dizer, cuidado de não pensar que ela é citada como também as outras mulheres, como qualquer outras, como finalmente, com as mulheres, a mãe de Jesus. Ele diz, não, a maneira de dizer de Lucas sublinha justamente que tem um laço particular entre a Maria, mãe de Jesus, que é finalmente uma outra qualidade que os apóstolos e uma outra qualidade com as outras mulheres. Por quê? Porque o Espírito Santo que será recebido será o Espírito de Jesus. Jesus que nasceu da Virgem Maria, que foi concebido pelo Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Então, entre a Virgem Maria e o Espírito Santo é como um relacionamento nupcial, como um casal. Maria, esposa do Espírito Santo, que finalmente provocaram o nascimento de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria e foi concebido pelo Espírito Santo. Então tem um laço entre a Virgem Maria e o Espírito Santo muito profundo. Não é qualquer mulher que está presente para entrar no cenáculo com as outras mulheres e os apóstolos. Você percebe a diferença? A Virgem Maria, que é ao pé da cruz, foi finalmente se tornou a mãe da igreja. Aos pés da cruz. Por que ela se tornou mãe da igreja aos pés da cruz? Porque Jesus confiou seu filho, confiou o discípulo bem-amado. Eis teu filho, és tua mãe. E como representante da igreja, João provocou finalmente a maternidade da Virgem Maria sobre a igreja. Lá, o Padre Cantalamessa sublinha que aqui, nesse lugar, nesse momento, a Maria, mãe de Jesus, aparece no cenáculo como a madrinha da igreja.
a madrinha da igreja, porque ela recebeu já o Espírito Santo. E ela vai apresentar a afiliada igreja, ela que foi já batizada, ela vai apresentar a igreja como uma madrinha. Ela é acompanhadora da igreja que começa com a força de Pentecostes. Muito bonito. Claro que vocês vão poder receber essa formação do Padre Canta a Messa, se você quer que seja imprimido por cada ou aqueles que vão querer, porque não precisa que depois demora na mesa se não é utilizado. Não é? Mas é muito interessante essa visão do Padre Canta a Messa. Ele diz, uma batizado no Espírito Santo que hoje põe nos seus braços, pelo batismo no Espírito Santo, a igreja, que apresenta nos seus braços a igreja para ser batizada no Espírito Santo. Maria foi perseverante na oração para esperar o Espírito Santo. Ela recebeu esse Espírito Santo aonde? Lucas 1:35, quando o anjo na Anunciação visitou ela, dizendo, alegra-te, cheia de graça, e tu serás a mãe do Senhor. E ela vai dizer, como isso acontecerá? Porque eu não conheço homem algum. E qual é a resposta do anjo? O poder do Espírito Santo irá sobre ti e te cobrirá de sua sombra. Então, a mesma promessa que é feita também em Atos 1:8, recebereis uma força do alto e vocês serão meus testemunhos. Quase a mesma palavra. É isso que o Padre Canta a Messa desenvolve e sublinha. E você sabe que é o tema do nosso Festival das Famílias. Recebereis uma força do alto e vocês serão meus testemunhos. A Virgem Maria vive ela mesma na sua pessoa esse evento já. E por isso que ela pode ser agora essa madrinha dos discípulos e dos apóstolos que vão acompanhar esse evento. E depois ela foi proclamar ela mesma foi a visitação na sua prima Isabel. E como nós somos, uma vez que recebemos essa força do alto, não é por nós, não é para ficar tranquilo, feliz com nosso próprio centro, mas é para uma nova missão, é para uma nova maneira de viver a missão e para viver uma nova maneira de testemunhar. Então, se nós entramos nesse retiro do cenáculo, é para ser renovado, mas não é por nós, renovado em vista da missão, em vista do bem comum, em vista dos carismas e das coisas que podem ajudar os outros, a partir de nós. E o Padre Canta a Messa chama a Virgem Maria como arca e templo do Espírito Santo, e também ele sublinha a dimensão da nuvem que acompanhou o povo de Israel no deserto. Essa nuvem que se colocou em cima dela e que vai se colocar sobre a igreja de Pentecostes. Ninguém pode guardar Maria e o Espírito Santo separado, disse o Padre Canta a Messa. Bonito, como um casal. Se Deus uniu, ninguém deve separar. A mesma coisa. Se o Espírito Santo se uniu com a Virgem Maria, ninguém pode dizer agora que a Virgem Maria é separada do Espírito Santo, que o Espírito Santo é separado da Virgem Maria. E a espiritualidade de Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, justamente, é bem sobre isso. Aonde tem a Virgem Maria, tem o Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo, tem a Virgem Maria. Então, essa oração, esse seminário do Espírito Santo é mariano, é bem com a presença da Virgem Maria. Jesus une Maria e o Espírito Santo. Jesus fez a união entre
Maria e o Espírito Santo, mais que um filho pode unir seu pai e sua mãe. É bonito. Ele fala como os padres da igreja. O padre canta a missa. Jesus uniu Maria e o Espírito Santo, mais que um filho pode unir entre eles o pai e a mãe. E então ele vai dizer, Maria é a primeira carismática da igreja. Depois de Jesus é Maria. A primeira carismática da história da salvação. Porque não somente ela recebeu carisma, milagre e operação do Espírito Santo, mas não, bem mais que isso, a vida do Messias. Ela recebeu a fonte de todos os carismas. Ela recebeu em seu seio a fonte de todas as virtudes, todas as forças das virtudes, dos carismas, dos dons do Espírito Santo, repousar sobre ela. Então, ele é bem mais que uma profetisa, por exemplo. Maria é profeta. É bem mais que isso. A mãe do Messias, que recebeu a primeira Pentecoste, que vai dar justamente a vida ao Messias. Depois ele vai citar Saint Boaventura, se diz, que é um franciscano, ele é o padre canta a messe franciscano. Saint Boaventura, que diz: o Espírito Santo aparece nela como um fogo divino que inflamou seu espírito e santificou sua carne, conferindo uma pureza perfeita. Se você podia imaginar como esse fogo que desceu do céu, como era grande e como provocava uma frescura, um reconforto, produzia uma elevação da Virgem Mãe, que se tornou como uma nobreza da humanidade. Então, para concluir a declaração do padre canta a messa, ele diz: Maria é um modelo de caris que vai nascer. Ele diz: Maria é um modelo de caris. Como finalmente o Concílio Vaticano II falou de Maria como figura e modelo da igreja, e mãe da igreja, ele diz agora: Maria é o modelo de caris. Por quê? Caris significa graça. Caris em grego significa graça. E como o anjo chamou ela, cheia de graça. Cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Plenitude da graça. Então, ele diz exatamente o que o Santo Padre e a Igreja deseja que caris seja. Um instrumento que, como Maria, não tem nenhum poder jurídico, ela não tem poder dos apóstolos, é um instrumento que não tem poder jurídico nem ministerial, ela não tem ministério, mas que é no humilde serviço e acompanhamento. Ela tem um papel de humilde serviço e acompanhamento. Segundo, um lugar onde todos que vivem a experiência dessa corrente de graça da nova Pentecoste se colocam ao serviço dos irmãos na igreja, a fim que também outros possam fazer essa experiência. E terceiro, um lugar onde todos que receber gratuitamente podem dar também gratuitamente. Então, uma plataforma caris para viver essa gratuidade, esse serviço humilde, simples, como instrumento do Espírito Santo na vida da igreja hoje. Então, cada um de nós é chamado a viver um pouco desse mistério. Cada um de nós. E o padre canta a messa, e eu vou concluir com isso. Depois, vai dar a indicação dos quinto mistério, que seria bom de rezar. Você vai encontrar isso no ensino dele. Então, ele faz a propósito do quinto mistério,
para rezar. Primeiro mistério, contemplamos o Espírito Santo na obra da criação. O Espírito Santo está criando. Ele é cheio de criatividade. Ele criou o mundo, as criaturas, ele criou toda a criação, com o Verbo e com o Pai, mas ele continua de criar. Então, contemplamos o Espírito Santo na obra da criação. Segundo mistério, contemplamos o Espírito Santo na revelação. É ele que revela aos profetas. As pessoas que falam em nome do Senhor é o Espírito Santo que revela. Ele revela também as Escrituras. 2 Pedro 1:21. É pelo Espírito Santo que os homens falaram da parte de Deus. Pedir ao Espírito Santo a inteligência da palavra inspirada por Deus. E quando recebemos um carisma também, de bem verificar que tem um peso, uma garantia, uma força interior que não é da imaginação. A imaginação é uma coisa, uma borboleta, que faz pensar, eu pensei, bom. Mas quando é o Espírito Santo, normalmente, deveria ser uma inspiração pesada, forte, que tem uma qualidade, uma autenticidade que devemos reconhecer em nós. O exercício dos carismas também seria bom, depois desse tempo de Pentecostes, de trabalhar essa questão, porque senão podemos fazer uma vida carismática um pouco light. Os carismas são coisas sérias e profundas. No serviço dos outros. Sempre os carismas são em vista do serviço de nossos irmãos e das missões. Terceiro mistério, contemplamos o Espírito Santo na encarnação. Ele está agindo na encarnação como na vida da Virgem Maria, que provocou finalmente a humanidade de Cristo. Jesus nasceu do seio da Virgem Maria, e Paulo vai dizer, Galatas, eu acho que Galatas 4, eu luto, eu rezo, intercedo por vós, eu choro, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em mim, que eu não seja mais Jorge, que seja em frente, mas que seja Cristo, que seja formado em mim, em nós, em cada um de nós. Que não sejamos uma pequena criança, uma pequena pessoa que não tem muita coisa a viver, a fazer, mas que seja Cristo, Cristo adulto em mim, encarnação. Quarto mistério, contemplar o Espírito Santo na vida de Jesus. Você sabe que Santa Teresa d'Ávila propõe sempre como suporte da contemplação a humanidade de Cristo. Ela recomenda isso. Ela não diz, não reza sobre os mistérios gloriosos, ressurreição, mistério gozoso, não reza na tua contemplação, medita a humanidade de Cristo, como ele reagiu, como ele encontrava as pessoas, como ele sofria, como ele amava, como ele vivia na sua humanidade. Então, contemplar com o Espírito Santo a humanidade de Cristo para nos ajudar a mudar e a contemplar. Quinto mistério, contemplar o Espírito Santo na vida da igreja. Aparecia língua de fogo que se partilharam e se colocava sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como cada um podia se exprimir segundo o dom do Espírito Santo. Pentecostes, Atos 2, 3, 4. De pedir também essa renovação de nosso canto de amor por Deus, canto em língua. Não é um som de tractor, não é um som de máquina, é um som de coisa repetida. Não, é um som.
e uma língua de amor. Então, Senhor, vem renovar em mim esse canto de amor em mim, afim que eu te ofereça louvor que vem te alegrar, Senhor, te consolar. E o padre, cantar a messa, acaba dizendo, donc, rezar o terço com essa litania do Espírito Santo, como ele diz, fazendo essa litania, primeiro, segundo, quinto mistério, e depois fazer essa litania dizendo, rezando, Espírito de paz, e responder, desce sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós, desce sobre nós. Espírito de alegria, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito de humildade, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito de reconciliação, Espírito Santo. Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo, porque não é outro Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, vem sobre nós. Então, é muito bonito, eu acho, de poder fazer essa litania. E para concluir, então, vocês vão viver esse seminário, não sei qual é a lista das formações, mas geralmente é a mesma lista cada ano, o amor do Pai, a dimensão do pecado, o que é ser pecador, Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Jesus perdoa e cura, fé, conversão, os dons do Espírito Santo, os carismas, o batismo no Espírito Santo, o que é o batismo, e também a dimensão do combate espiritual. Bom, tudo isso, vocês vão ver isso nesse seminário. Então, a proposta de algumas pistas também para pedir, interceder. Primeira, a graça de uma nova Pentecoste sobre nosso mundo, que precisa bastante. Nova Pentecoste sobre o mundo e na igreja de hoje. Precisa muito dessa nova Pentecoste. Porque somos tão autossuficientes hoje que podemos pensar, não preciso, o que vai mudar? Não. Precisa bastante que uma Pentecoste aconteça. O que ninguém está prevendo nesse mundo, que pode acontecer. Segunda intercessão de, pessoalmente, pedir uma renovação do batismo no Espírito Santo. Quem não não fez a experiência do batismo no Espírito Santo na sua vida? Quem? No meio de nós. Levanta a mão, quem não fez essa experiência do batismo do Espírito Santo? Quem não recebeu o batismo do Espírito Santo? Não tem vergonha, Não, eu não falo de manifestação, não. Não falo de manifestação, batismo do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo tomando a ducha. Jean Pliat, um amigo nosso lá da África, que se tornou um grande apóstolo na África. Jean Pliat, que escreveu vários livros, ele recebeu e fez testemunho um pouco desse jeito. Bom, terceira intercessão, que o Espírito Santo nos torna mais contemplativos, missionários, carismáticos, significa mais espirituais, e santos. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo, e para nos tornar mais santos, porque nós somos santos ainda, não muito, não. Quarta intercessão, que o Espírito Santo se torna a força e a consolação daqueles que sofrem. Nossa comunidade acompanha pessoas que são com doenças graves e devemos continuar de interceder. E suplicar que uma nova Pentecoste venha aliviar a saúde, os corpos das pessoas que sofrem. A mãe de Suzana, a mãe de Eloá, o pai de Irmã Chiara, o pai de Vair, são várias pessoas de nossas famílias que sofrem, que são doentes e que precisam de uma nova força do Espírito Santo.
E quinta intercessão, que o Espírito de Pentecostes renova cada um de seus dons, carisma fundador que o Senhor renova. O Espírito Santo vem dar uma nova luminosidade, criatividade, força no carisma fundador. Renova nossos ministérios também, ministério, carisma, serviço na igreja. Não podemos nos tornar um sistema de carisma, uma coisa sistemática, uma coisa repetitiva. Não. O Espírito Santo faz todas as coisas novas e devemos nos deixar renovar pela força, pela juventude do Espírito Santo, que é como a seiva da igreja primitiva, como da igreja de hoje e dos tempos passados. Amém? Então, boa festa da Ascensão, quinta-feira e boa festa de Pentecostes, 9 dias depois.